fosse outro, venha para ser servido, Jesus está aqui para lhe servir, talvez a igreja estivesse cheia. Se o tema fosse outro, venha, esta noite Jesus vai te servir, peça o que queres e ele lhe dará. Forte, né? Que maravilha, né? Fácil demais, né? Agora, esvaziar-se de si mesmo, negar os seus desejos para fazer a vontade de Deus, meu irmão, não é para todos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Próximo slide, Lorraine, por favor. Aleluia. Isso, forma de servo. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Marcos 10:15, né, que é o tema. Ele diz que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. É triste, irmãos, mas quantos querem ser servidos na casa de Deus, né? E querem ser servidos por qualquer um não, tá? Quantos líderes querem ser servidos, mas não querem ser servidos por qualquer um não, tá? Aquele irmãozinho humilde está sentado lá atrás, lá fora, muitas vezes não sabe nem o nome. Mas eu já vi isso, irmãos. Eu já vi com os meus olhos pessoas de bens, de poder chegarem na igreja e o pastor chamar, abraçar, dar beijo e dar oportunidade. Que vergonha! Que vergonha! Eu visitei o ministério esses dias, uns 2 meses atrás, com o sobrinho. Não é pela obra, tudo bem, soma, né, uma estrelinha lá na coroa, mas é trabalhando porque é salvo. João 13, Jesus dá um exemplo disso, né? Lavou os pés dos discípulos para demonstrar um exemplo de humildade, serviço e amor. Um ato que quebrava as normas sociais da época. Olha aí, Jesus quebrando as normas sociais da época, onde tal tarefa era reservada aos servos. Eram os servos que lavavam os pés. Após o gesto, Jesus os instruiu a lavar os pés uns dos outros, ensinando-os que, como ele, que o Senhor e Mestre se colocou como servo, eles também deveriam servir todos sem distinção. Se era o papel de um servo lavar os pés, se o rei estava na mesa, Jesus estava na mesa, por quê? Então, nenhum deles tomaram a iniciativa de pegar a toalha e ir lá lavar os pés uns dos outros. Mas primeiro Jesus pegou e foi lavar os pés logo de quem? De Pedro. Não, Senhor. Deixa que eu lavo o seu, me dê um banho. Não lave somente os pés. Por que então não tomar a iniciativa? Quando necessário. Por que não? Entender que existe alguém em nosso meio que deve ser servido e nós servi-los de modo espontâneo, a ponto de não ser necessário esperar uma ordem. Porque se eu espero uma ordem, eu não sou servo. Se eu espero uma ordem, como o pastor disse, eu faço somente aquilo que sou ordenado. Hã? Servo inútil. Que só faz aquilo que é mandado. Jesus estava à mesa. Por que não? Como servo, ele sabia que era papel de um servo na época. Pegar a toalha e lavar os pés. Mas Jesus se antecipou, deu um exemplo. Olha só, como é que se faz? Um exemplo de humildade, um exemplo de amor, um exemplo de servidão. Obra, sentindo o mesmo que Paulo estava sentindo naquele momento com a igreja. Aí ele termina aqui no verso 3 dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façais por contenda. Contenda, né? Parece um negócio... Parece até normal, né? Parece até normal. Contendas entre meio de irmãos. Parece normal. Porque são tantas, né? São tantas contendas, irmãos. São tantas contendas.
por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes, às vezes por uma simples palavra. Aquele que se diz servo do Senhor, sirvo a igreja, sirvo o meu pastor, levanta contenda, murmuração, fofoca. Como pode isso? Como pode isso? E ele diz mais: não atenta cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, se faço alguma coisa procurando somente o meu benefício e não o benefício comum da igreja, também não sirvo. Porque se faço somente para o meu proveito, estou servindo a quem? A mim mesmo. Isso, missionário, estou servindo a mim mesmo. Se faço alguma coisa pensando somente em mim, estou servindo a mim mesmo. O pastor fala aqui de vez em quando, eu paro para pensar sobre isso, eu falo: Senhor, às vezes, cansado, desgastado, sem tempo de chegar à igreja, ele se preocupa em chegar. Por quê? Porque se chegar, tiver 2 ou 3 pessoas e não tiver a presença dele, isso pode desanimar o outro. Não é, pastor? A minha ausência dentro da igreja pode desanimar um outro irmão. Simplesmente a minha ausência. A minha presença, calado num banco, o irmão olha para o lado e diz: poxa, temos mais um, eu não estou só. E muitas vezes a gente não se preocupa nem estar presente, né? Muitas vezes não se preocupa nem estar presente. Quantas vezes, missionário, eu já negligenciei isso. Até ouvir no pastor Márcio, eu falei: meu Deus, eu tenho muito que aprender.